Vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo de número 25. A partir do verso 14. Nós continuamos falando a respeito das parábolas. Na verdade, essa é a última mensagem dessa série de parábolas. Por sinal, com muita alegria, que eu posso dizer que domingo que vem, se o Senhor permitir, nós teremos aqui a presença do pastor David Pereira. Ele é lá da Estância Paraíso, faz parte da equipe da pastora Zenete. E como vai estar ministrando no Moriá, o Senhor, e aprove ao Senhor trazê-lo para estar ministrando aos nossos corações no próximo domingo, dia 6. Por isso você convide pessoas para estar conosco. Eu tenho certeza que é uma oportunidade ímpar, né? Como nós estávamos conversando, eu e Leozinho, né? Leozinho foi quem fez o convite. Eu, na verdade, lançou o desafio para ele estar aqui. E ele prontamente aceitou, né? É um privilégio muito grande nós podermos tê-lo aqui conosco para essa ministração. E eu tenho certeza que será uma noite de muita cura, de muita restauração. E você convide pessoas para estar conosco no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém? Essa parábola é conhecida como a parábola dos talentos e essa é uma parábola que ela não fala especificamente de amor como as outras que nós temos trazido até então. É uma palavra que ela tem o seu foco mais na diligência. É uma parábola que vai despertar o nosso coração e a nossa visão para a realidade da volta de Cristo e de como nós estamos conduzindo as nossas vidas aqui, da nossa responsabilidade diante daquilo que temos recebido do Senhor. E Mateus, capítulo 25, verso 14, diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a um ele deu 1 talento, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e suplicou-os, ou melhor, e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. E o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos e eu ganhei mais 2. Por fim, o que tinha... aos 2, né, ele tinha dito: bem-estar, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E aí o segundo, no verso 22, recebeu o mesmo elogio. E aí, verso 23, verso 24, por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou.
e por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai, nós, com muito tremor e temor diante da Tua palavra, sujeitamos o nosso coração ao entendimento por meio do Teu Espírito Santo, que está aqui nessa noite. Eu sei que a cada um de nós o Senhor tem dado capacidade, Senhor, responsabilidade, e que em nome de Jesus, se há em nossa atitude alguma motivação errada, alguma condução errada, que o Senhor nos corrija, Pai, para que a nossa vida ela esteja perfeitamente de acordo com aquilo que o Senhor planejou para nós, Pai, para que quando tudo isso passar, nós não tenhamos a decepção de percebermos de que vivemos em vão, Pai. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, nós tivemos essa conferência da visão do MDA e eu voltei ainda mais encantado com a visão. E quando eu falo a visão, nada mais é do que um resgate dos princípios do Novo Testamento, e especificamente da igreja dos primeiros dias. Me empolga saber que nós temos da parte de Deus uma grande comissão. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Ou então vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Essa foi a tarefa que o Senhor nos deixou. E me encanta saber como Deus tem restaurado esses princípios no coração de muitas igrejas, de muitas comunidades. Como Deus tem despertado essa fé que é capaz de enxergar que o que é humanamente impossível pode e vai sim acontecer em nome de Jesus. Nós teremos todo esse planeta proclamado de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que um dia Ele virá para resgatar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Há pessoas que creem e têm vivido por esse projeto. Infelizmente, uma parte da igreja permanece ainda discutindo religião, discutindo teologia, permanece arrogantemente com a mesma postura dos fariseus, dos publicanos, dos fariseus, dos doutores da lei, dos mestres religiosos. Isso aí o Senhor vai tratar com cada um. Mas eu louvo a Deus porque nesse ministério o Senhor tem nos dado uma visão de amar pessoas, ganhar pessoas e cuidar bem delas, de ver o Espírito Santo conduzindo Ele mesmo a sua obra, nos dando fé de que pessoas podem sim receber a plenitude do Espírito Santo, serem cheias da vida de Deus, de que milagres, sinais, maravilhas acontecem. Nós aqui não desprezamos profecia, porque é o que a palavra nos diz. Se está de acordo com a palavra, nós queremos viver integralmente. Não julgamos ter alcançado tudo, mas estamos caminhando para a maturidade, para o crescimento, para sermos cada vez mais segundo a imagem e semelhança de Cristo. Quantos têm esse ideal? Diga: eu recebo, eu quero, Senhor. Aleluia. E essa é uma parábola que trata da nossa responsabilidade dentro dessa grande comissão. Para resumir,
fala de um homem que antes de viajar, né, e foi passar um tempo longe, ele chama seus servos, a um dá 5 talentos, a outro dá 2, a outro dá 1, e ele vai embora. E o que tem 5, aplica esse talento, investe esse talento e ganha mais 5. O que tem 2 faz o mesmo e ganha mais 2. O que tem 1 esconde, se acovarda, cava um buraco, né, esconde o seu talento e não ganha nada. De repente, o senhor vem para prestar contas. O que tinha 5, multiplicou, devolveu, além dos 5, mais 5. Por isso foi elogiado. Recebeu do seu senhor essa palavra, né? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Participe, venha e participe da alegria do seu senhor. O segundo fez a mesma coisa, tinha 2, multiplicou, ficou com 4, apresentou 4 ao seu senhor da mesma forma, disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, lhe colocarei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Imagina assim, um grande empresário, né? A ideia de que é um homem rico, que no final do ano ele vai avaliar o lucro da sua empresa, né? E ele vê que o resultado foi bom, e ele quer agora festejar com os seus funcionários, né? Vamos ali para um restaurante chique, vamos ali celebrar, e quem sabe até dividir uma participação aí dos lucros. Mas um dos servos, que tinha recebido 1 talento, ele simplesmente dá uma desculpa. Ele não fez nada, ele quer apresentar somente o que havia recebido, e ele vai dizer assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou, por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E aí, aquele senhor fica indignado e estabelece uma condenação e uma sentença para ele. E a parábola termina dizendo no verso 29, pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Nós imaginamos que esse Senhor representa, obviamente, a figura de Deus. Os servos representam cada um de nós. Os talentos, ao contrário do que a gente possa imaginar, né, ou entender numa leitura rápida, corrida, não são talentos naturais. Ele não está falando das nossas habilidades naturais, né, como de repente alguém gosta de cantar, o outro gosta de servir. Não tem nada a ver com isso. Talento era uma medida para aquela época, e o que o texto está dizendo é que esse rei tinha dado uma quantia de valor monetário, dinheiro, né? Um talento equivalia a aproximadamente 30 a 35 moedas, ou de prata ou de ouro, né? E você imagina que o que recebeu menos, recebeu 1 talento. Fazendo os cálculos para os dias de hoje, né, eu fiz uma pesquisa, em torno de $60 mil. Então você imagina, o que recebeu menos, ainda recebeu muito, concorda comigo? E essa é a grande lição, a primeira grande lição para nós nessa noite. É que, por mais que você julgue ter recebido pouco, o que você recebeu é muito. E a parábola trata de dinheiro, mas o dinheiro aqui é uma figura de responsabilidades que o Senhor nos deu e capacidades para cumprir essas responsabilidades. Quer dizer, Deus nos deu uma comissão, Ele nos deu mandamentos, ordens.
O Senhor nos aponta para uma direção e nos dá as ferramentas, as capacidades e habilidades para que a gente venha cumprir esses mandamentos e essas responsabilidades. Então ninguém tem desculpa, porque o Senhor proveu a capacidade para o serviço, para a administração do ministério, para a administração da graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quer dizer, Deus deu uma medida para cada um. A medida de Leandro não é a medida de Kaline, que não é a medida de Mônica. Mas ninguém pode se julgar como tendo recebido de mais ou recebido de menos, porque a própria palavra, a parábola diz que o Senhor deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Olhe para o seu vizinho e diga isso para ele: de acordo com a sua capacidade. Agora diga para ele assim: o que você tem é mais do que suficiente. Então ninguém deve dar desculpa. Ninguém deve dar desculpa de que, não, eu não estou servindo porque eu não tenho o que dar. Eu não estou servindo porque eu não sei o que fazer. Eu não estou servindo porque quem sou eu? Né? Essa é a atitude do servo indolente. Algumas versões dizem indolente. A NVI, né, que é uma tradução mais atual, por isso que eu gosto muito, fala de negligente. É o que Anderson Silva foi ontem à noite na luta, né? Quem assistiu à luta? Ele foi indolente. Indolente é a pessoa inerte. Indolente é o preguiçoso, é o ocioso. É aquela pessoa distraída. É uma pessoa água com açúcar. Porque o que Deus deu para Anderson Silva foi um talento extraordinário. Mas foi o que ele fez ontem à noite? Ele enterrou. Ele foi indolente, negligente, displicente. E quantos na igreja não estão assim? Deus deu habilidades extraordinárias, capacidades extraordinárias. E não estou falando só de talentos naturais. Estou falando de algo, um potencial extraordinário nele mesmo. E a pessoa está lá. Né? Apanhando da vida. O diabo fazendo a festa. A pessoa não está vivendo o máximo de Deus, está sobrevivendo. Se arrastando. Mas ainda assim continua com atitude como que esse servo. Porque é muito sério o que acontece aqui com esse rapaz. Já a gente chega nele de novo. Né? E o primeiro, ele foi lá, investiu e recebeu de volta. Multiplicou o que tinha dado. Olhe para o seu vizinho e diga assim para ele: multiplicou. Multiplicou. O segundo, da mesma forma. E é interessante porque ambos multiplicam por 2 o que tinham, né? E ambos recebem o mesmo elogio. Não é porque o que tinha 5 multiplicou para mais 5 que ele foi mais elogiado do que o que tinha 2. Isso é independente. O importante é multiplicar. O importante é você reproduzir, é você aumentar aquilo que você de Deus já tem recebido. Se é sabedoria, se é conhecimento, se é fé, se é a capacidade de servir, de amar, de perdoar, multiplique aquilo que Deus já tem te dado. Ousadia no falar, não sei. Mas você sabe o que Deus já tem colocado nas suas mãos. E de repente até
Isso tem a ver com recursos financeiros também, que Deus tem nos dado, como nós estamos administrando, como nós estamos servindo ao reino. E essa é a primeira grande verdade. A cada um, Deus deu talentos segundo a sua própria capacidade. A segunda coisa que nós precisamos entender é que a multiplicação desses talentos é uma responsabilidade de cada um de nós. O texto vai dizer, lá em Lucas, que é uma parábola paralela a essa, que foi uma ordem dada pelo Senhor: vá e multiplique esses recursos. O que Mateus omitiu, Lucas fez questão de explicitar. É um desejo do Senhor que a gente venha a aplicar, a fazer uso dos dons, dos talentos, dos recursos, de tudo aquilo que Ele tem posto na nossa mão. Então não é uma questão de opção, meus amados. É uma questão da gente ter consciência do contexto em que nós estamos inseridos. Da grande necessidade que as pessoas lá fora, especialmente as lá de fora, têm de conhecer essa graça e esse amor que tem nos alcançado. É por isso que se faz tão importante multiplicar isso que nós temos recebido do Senhor. É o que alegra o coração de Deus. É o que alegra o coração do Pai. Não é só quando nós estamos como igreja aqui, adorando, reverenciando o seu nome. Isso também é maravilhoso. Mas se nós insistirmos em ficarmos somente nisso, vai chegar um ponto em que não vai fazer sentido o nosso ajuntamento. Não vai fazer sentido a nossa adoração. Porque a igreja é formada por aqueles que são chamados para fora. Nós temos da parte de Deus recursos mais que suficientes para executarmos a sua vontade da porta para fora. Nós temos unção de Deus, nós temos palavra de Deus. E às vezes o que nos falta é deixarmos de sermos indolentes. E essa palavra, ela é tão forte que a raiz da palavra, indolente, é aquele que não sente dor. Ele é indiferente. Ele olha os perdidos, ele olha os necessitados, e aquilo não mexe com ele. Por isso que ele é indolente, por isso que ele permanece inerte, por isso que ele é apático. O máximo que ele se move para fazer é para criticar, é para julgar. E nós precisamos reagir. Essa é a hora da gente se levantar e aplicar os recursos que o Senhor tem nos dado. E aí eu volto mais uma vez à questão da visão. E por favor, não é a visão do MDA. São os princípios que estão por trás da visão. E eu sei que muitos de nós, até inconscientemente, preste atenção no que eu vou lhe dizer, inconscientemente, podem desprezar a visão, julgar a visão. Há muita gente aí fora criticando a visão, mas sabe por quê? Porque no fundo, não querem assumir responsabilidade. A partir do momento em que a gente apresenta a visão e aplica a visão, a gente começa claramente a ver quem é quem. Quem está usando os talentos e quem está enterrando os talentos. Não gosto, eu não concordo. Não concorda com o quê? Me diga o que é que você não concorda. Vida com Deus? Devocional diária? Que você mantenha a sua família alinhada, o altar da sua casa organizado, aceso? O que é que você não concorda?
Igreja nos lares? Não, partindo pão de casa em casa, com singeleza de coração. O que é que você não concorda? Discipular pessoas, investir nas vidas, cuidar bem. O que é que você não concorda? Não perder ninguém. Me diga o que é que você não concorda. Então, rasga a Bíblia. Arranca Atos. Arranca as epístolas. Porque não é a visão pela visão. São os princípios que estão dentro da visão. E como nós ouvimos estes dias, quem critica a visão, quem é contra a visão, com certeza ou não entendeu o coração da visão, ou está trabalhando contra o reino de Deus. Uma coisa eu tenho certeza, eu sei quem é o principal opositor dessa visão. Eu tenho certeza de quem não está nem um pouco satisfeito com essa visão. O que muitos de nós precisam fazer é deixar de ser indolente, é deixar de ser, como diz a palavra, negligente, porque a visão nos coloca em cima da mesa claramente qual é a estratégia para a gente cumprir a grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações, e Deus quer usar você. Pare de dar desculpa, pare de ficar em cima do muro, pare de ser um água com açúcar, porque como ontem os 5 rounds acabaram, e o Anderson Silva saiu lá envergonhado, saiu de lá triste, porque na verdade ele foi negligente, ele foi indolente. Claramente ele tinha uma superioridade nessa batalha, como você tem uma superioridade diante do inimigo. Não há inferno que possa lhe deter, se você for responsável com aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Mas enquanto você ficar brincando de evangélico, brincando de crente, uma vez por semana eu vou na igreja e está bom demais, se quiser assim, entenda que o Senhor é Ele. Nós não temos nada aqui. Eu posso estar aqui hoje e amanhã Deus me chamar, me levar para onde Ele quiser. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Todo mundo ficou chocado essa semana com a morte de um rapaz no moinho aí de Cabedelo. Menino, 22 anos de idade. Que tragédia para uma família inteira, num dia comum, num dia qualquer. Jesus disse: olha, não pense que aqueles que tiveram seu sangue misturado com as ofertas de Herodes, eles eram mais pecadores do que qualquer um. Outros sobre quem caiu a torre de Siloé e morreram do dia para a noite. Jesus estava falando de tragédias inesperadas. A gente nunca sabe quando uma tragédia vai bater na nossa porta. E a grande questão é se a gente estava pronto ou não para aquilo. Jesus vai dizer: todos vocês de igual modo, se não se arrependerem, serão condenados. E a palavra de Deus está nos alertando o que é que nós estamos fazendo com aquilo que temos recebido do Senhor. E aí eu quero voltar para esse rapazinho aqui, o último, porque ele tem a ousadia de olhar para Deus em termos e dizer assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e que junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. É uma pessoa que ele não teve, em primeiro lugar, ele não conhecia o seu Senhor, ele não obedeceu ao seu Senhor, e ele ainda acusou o seu Senhor. O que ele está fazendo aqui é dando uma desculpa. Ele está julgando Deus sem conhecê-lo.
Porque se eu e você conhecêssemos o coração de Deus, nós saberíamos claramente que a grande motivação do Senhor, a grande, maior, talvez única motivação de Deus para todas as coisas é o seu amor, é a sua graça, é a sua misericórdia. Nós não podemos parar de falar dessa mensagem, porque há muita gente que acha que Deus está contra elas. Tem muita gente que acha que Deus está irado. Um dia Ele vai se levantar irado. Mas por ora, Deus está como um pai à procura de um filho, ou esperando o regresso do seu filho, como a parábola do filho pródigo. Foi a única vez na Bíblia em que Deus se apressou, em que Deus correu. Foi para receber o seu filho de volta, arrependido, maltratado, ferido pela vida. Foi lá, diz a Bíblia, que ele correu, agarrou-se ao seu pescoço, beijou, devolveu todas as coisas, devolveu um lugar de honra, devolveu o lugar de herdeiro. Por enquanto você tem essa chance. Mas vai chegar um dia em que Jesus não vem mais com misericórdia. Ele não vem mais com paciência, como tem sido até hoje. É por isso que a dispensação, nós precisamos aprender a discernir os tempos. A dispensação em que nós estamos é a dispensação da graça. Nós oramos aqui todas as manhãs e todas as manhãs as misericórdias se renovam. Todas as manhãs nós temos uma segunda chance. Todas as manhãs Deus nos dá a oportunidade de fazer a coisa certa. Todas as manhãs Deus nos dá a oportunidade de nos envolvermos. Todas as manhãs Deus nos dá a oportunidade de assumirmos responsabilidade. Todas as manhãs. Mas vai chegar um dia em que esses portais da graça vão estar fechados. E o que é que você vai fazer? Vai dar uma desculpa? Verso 27. Quando o Senhor recebe aquela acusação, Ele diz assim: servo mau e negligente. Quer dizer que você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Quer dizer, é essa a visão que você tem de mim? Que eu estou explorando você? É essa visão que você tem de mim? Que eu estou querendo levar vantagem em você? É essa visão que você tem de mim? Olha a resposta do Senhor. Aí eu estou usando uma expressão minha, né? Então você devia, quer dizer, aí é que você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Se você sabe que eu sou tão severo, por que você está aí de papo pro ar? Por que você se acovardou? Por que você se intimidou? Por que você permaneceu nessa indolência? E aí vem a sentença: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Olha que matemática louca essa matemática do reino. E ele continua: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E ele conclui dizendo: e lancem fora o servo inútil. Que dureza! Peraí, Senhor, para que esse exagero todo? Irmãos, nós temos tido chance, Deus tem nos dado oportunidade, Deus tem nos dado oportunidade por cima de oportunidade, e a gente está brincando, a gente está se deixando levar muitas vezes pelo inimigo, mas também se deixando levar muitas vezes pela nossa carne, pelo nosso ego. Essa é a nossa grande realidade. Pecados, tentações, a gente abriga comodismo na nossa vida, a gente gosta do conforto, a gente gosta da inércia, da indolência. Humanamente falando, o diabo ele prepara o ambiente para que a gente viva preguiçosamente em Cristo Jesus, né?
E ele diz: lancem fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Não deve ser um lugar muito agradável. Não deve ser uma experiência muito legal. Mas saiba que hoje nós temos a oportunidade de sermos envolvidos por esse amor, o amor de Deus, por essa misericórdia, por essa compaixão, que nos leva a uma atitude diferente. Toda a motivação de Jesus no seu ministério veio da sua compaixão. É a diferença: o indolente, ele não sente a dor do outro, ele não se importa, ele não está nem aí. O compassivo é o que sofre junto, é o que participa da dor, que participa da angústia do outro. E nessa hora, não adianta o nosso discurso, o nosso argumento, de nada vale. Na hora que o Senhor vier, que os portais da sua vinda se abrirem, aí salve-se quem puder, né? Porque não vai haver mais segunda chance. Hoje você tem a oportunidade de tomar uma posição. Hoje você tem uma oportunidade de se levantar e de responder de forma adequada ao que a palavra nos diz. E deixa eu dizer algo muito importante para você. A salvação pertence ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? A salvação pertence ao Senhor. É graça, é fé. Mas é impossível um salvo não corresponder à altura do seu chamado. Como o texto diz, que a fé sem obras é morta. Essa fé ou essas obras não são aquelas caridades, segundo a gente vê no Espiritismo, né? Aquela aparência de piedade. Não, é simplesmente o fato de você agir com base na obediência a essa palavra e aos princípios dessa palavra. Jesus conta a parábola de 2 filhos, por exemplo. Um que conhecia muito a vontade do pai e disse: eu vou fazer, mas não fez. O outro disse: eu não vou fazer não, mas no final das contas agiu, foi lá e fez. Qual dos dois fez a vontade do pai? O segundo, que agiu. Então de nada adianta a nossa brincadeira de religiosidade se nós não tivermos a vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, um adorador. Onde eu for, eu sou um ministro dessa nova aliança. Onde eu for, eu tenho o ministério da reconciliação nas minhas mãos. Onde eu for, eu sou um templo do Espírito Santo e a glória de Deus caminha comigo. Por onde eu passo, as pessoas sentem o bom perfume de Jesus. Não deixe o inimigo roubar o prêmio que o Senhor tem preparado para você. Não deixe que você mesmo, eu digo isso porque eu também sou gente, nós precisamos desconfiar de nós mesmos. Não deixe que você mesmo venha lhe roubar da posição de excelência que o Senhor quer lhe colocar. Não permita que a religiosidade fria, morta, faça isso com você. A mentalidade da carne é carne. A mentalidade do Espírito é vida. Quem semeia na carne ceifará corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Eu quero concluir com um testemunho que talvez alguns aqui, se não a maioria, porque alguns anos atrás eu passei esse testemunho na Sal e Luz, ainda lá no Bessa. E certamente ele vai servir para ativar a nossa lembrança e a nossa memória e a nossa responsabilidade. Mas eu imagino que algumas pessoas também nunca tiveram a oportunidade de ver esse testemunho. Eu queria que você visse. Porque a parábola, ela nos diz que
Deus não aceita desculpas. Talvez a desculpa que você tenha, ela venha servir contra você naquele dia. E esse testemunho também, que em nome de Jesus e por meio do Espírito Santo ele venha ressoar nos nossos corações, para ser mais uma motivação de mudança nas nossas vidas e nesse ministério, em nome de Jesus. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Eu já levei o CD da social, a gente já pulou, a gente já brincou lá dentro. E a catequese, o Frei conhecia o trabalho que eu fazia aqui em casa, do pequeno grupo, perguntou se eu tinha como ser professora da catequese. Aí eu perguntei para o pastor e o pastor disse que eu podia. Então eu fui lá no Frei e avisei que eu poderia, mas eu iria ensinar o que eu sabia. E aí então eu fui. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Quinta-feira eu faço meu pequeno grupo à tarde. À noite, quinta-feira, a gente sai fazer algumas serenatas na casa de alguns irmãos da igreja. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. As crianças que recebem esse papelzinho, elas oram e elas fazem muito pedidos de oração. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? É uma agenda de dar inveja em gente grande. Com 13 anos, Andressa parece ter feito muito mais que pessoas com vários anos de experiência. Eu aprendia várias coisas diferentes do que os adventistas ensinaram. Até que veio o primeiro contato com a igreja, a avó de Andressa e um pequeno grupo. A minha avó me convidava e vinha aquela vontade de ir, sabe, mãe, deixa eu ir. E a mãe dizia, não, Andressa, não é bom. E minha mãe nunca deixava eu ir. Deixa eu ir só para agradar a avó, eu te prometo que eu vou só para agradar a avó. E a mãe disse, então vai. E eu fui. E lá no pequeno grupo da minha avó, eles estavam pregando a Bíblia. Eu fui aprendendo coisas novas, coisas que eu não tinha aprendido ainda. O líder do pequeno grupo, Valdemar, se transformou num exemplo e inspirou uma grande missão. Eu senti um amor muito grande dentro do meu coração, de que tudo que o seu Valdemar estava falando, eu também poderia falar. Eu também seria capaz de contar aos meus amigos histórias da Bíblia que eu conhecia. E disse para minha mãe, eu me decidi em montar um pequeno grupo. E então ela disse que sim. E eu disse, mas mãe, para mim poder montar meu pequeno grupo, eu preciso me batizar. E eu sentia que para mim me batizar já era tarde demais. Bom, já que tu tá insistindo, então pede pro teu pai. Senti aquele friozinho na barriga, sabe? Porque meu pai, ele nunca foi adventista. Pai, eu preciso montar meu pequeno grupo.
Mas para isso, eu preciso me batizar. Preciso me entregar a Jesus para que as crianças que eu vou contar sobre Jesus possam seguir o meu exemplo também. E aí então, o pai disse que sim. Não demorou nada para enfim colocar os planos em prática. No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. Os resultados apareceram. Muitas crianças saíram do meu pequeno grupo para montarem outros pequenos grupos. A Andressa que mostrou que dava para fazer. E eu acreditei e queria fazer. Não foi fácil. Eu pedi para minha mãe, ela não deixava. E eu chorava que eu queria. E eu dizia: Andressa pode, por que a Andressa pode e eu não posso? E ela disse: porque a Andressa é muito grande e tu é pequena. Aí eu fiquei brava com ela. Eu acho que é como uma família. Eu acho muito bom fazer pequeno grupo. É um pedaço da igreja. É um pedaço de Deus também. É como um presente para mim. Falar da igreja para eles. E assim eu quero batizar algumas pessoas como a Andressa. Mesmo com toda a timidez de criança, o pequeno grupo é um sucesso. Vitória, de 8 anos, também é líder. Para ela é mais fácil do que muita gente imagina. Falar de Jesus para todo mundo. Depois cantar musiquinha, depois contar historinha, depois orar e ir embora. 17 crianças e 3 pais se batizaram. Novas vidas, novos exemplos e novos conceitos. Quanta diferença um pequeno grupo pode fazer. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Muitos outros lugares já ouviram a mensagem de Deus através da Andressa. Com uma agenda tão cheia, poderia não sobrar tempo para aquilo que toda criança gosta de fazer: brincar, aproveitar a infância. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. 22 de março de 2008, 7h15, sábado, Pelotas, Rio Grande do Sul, final da Semana Santa. Enquanto Andressa se dirigia para pregar na sua igreja, o carro onde estava chocou-se contra um caminhão. Nesta tragédia automobilística, morreram 4 mulheres, inclusive Andressa, com 14 anos. No pouco que viveu, fez muito. Levou mais de 100 pessoas ao batismo e inúmeras outras influenciadas pelo seu exemplo. Fez tudo o que podia enquanto pôde. E você? Se não fizermos nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê mais tempo. Aplaudir o Senhor. E essa história obviamente é baseada totalmente em fatos reais, né? Uma história verídica, e que nos mostra, irmãos, que a gente tem que deixar de lado mesmo as nossas desculpas. Talvez você esteja aqui nessa noite e você sinceramente se sinta incapaz. Olhe para dentro de si e diga assim: Deus, eu não tenho como fazer, eu não sei o que dá. Talvez palavras que você tenha recebido antes, experiências,
tenham te deixado assim, com essa timidez, com esse medo. Mas eu conheço um que pode curar teu coração nessa noite, porque Ele fez isso na minha vida. Ele me fez a romper com alguns medos, com alguns traumas, com algumas dores. E veja, se Deus pode fazer isso comigo, quanto mais o que Ele não pode fazer com você. Eu tenho certeza que se você der um passo de fé em direção a isso, a ser usado por Ele, a conhecer o seu plano e o seu propósito específico para a sua vida, Ele vai te capacitar. Ele vai te levantar. Aquilo que o inimigo às vezes coloca como dificuldade sobre sua vida, Ele remove. Já há uma fé sendo derramada no seu coração. Deus já tem colocado, de acordo com a medida de cada um, uma porção de fé no seu coração. E talvez o que falta de sua parte é um posicionamento. É você se levantar e dizer: Deus, me usa. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu coloco a minha vida ao teu dispor. Os dons, os talentos, as capacidades que o Senhor tem me dado, os recursos que o Senhor tem me dado, eu não quero enterrar, Senhor, eu não quero esconder, eu não quero te dar desculpa. Eu quero te entregar a minha vida. E eu queria que nós ficássemos de pé agora. E que nós orássemos. Porque está claro que nós estamos vivendo o final dos tempos, irmãos. Está claro de que a vinda do Senhor está próxima. O desafio é muito grande de termos o Evangelho sendo pregado a todas as nações. Mas com certeza, esse desafio está mais perto de se cumprir do que nunca. Porque a igreja do Senhor tem avançado e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja.